o objetivo é que a gente realmente consiga melhorar, aprimorar esse atendimento da porta, otimizar esses atendimentos. Algumas situações que nós vamos trazer durante esses módulos são solicitações da unidade, né, do setor administrativo, da gerência médica. Oi, Jéssica. Então, em especial, esse tema de hoje, inclusive, foi uma solicitação interna, porque nós tivemos um caso importante, e a gente vem trazer hoje informações valiosas para o nosso primeiro atendimento dessa criança. Mas o que eu queria pedir para vocês hoje, trazer e depois replicar isso para os outros colegas, é uma aula obrigatória, né? Depois essa aula vai precisar ser assistida para os outros colegas. Essa informação, ela ficar apenas centralizada em 21 pessoas que está aqui, a gente não vai conseguir atingir o nosso objetivo. Então, o que a gente tem visto é que é um número alto de pacientes recorrentes na porta da pediatria. Então, se a gente está atendendo aí, um colega está atendendo, vamos lá, 40 crianças num dia, né? Se 10, 15 crianças estão retornando em 2 dias, é porque esse atendimento da porta está sendo falho. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, a gente precisa melhorar. Os maiores ofensores hoje de retorno nosso é da pediatria. A gente precisa melhorar esse atendimento, precisa entender o que está acontecendo, o que mais eu posso fazer para esse meu paciente nesse primeiro atendimento, para evitar que esse paciente retorne, né, para o nosso pronto atendimento, que vai sobrecarregar essa porta, muitas vezes com retorno desnecessário, porque o primeiro atendimento não foi eficiente. Então, pessoal, boa noite, eu vou passar, Estela, você quer falar alguma coisa? Oi, só agradecer, Flávia, por dar essa oportunidade da gente aprender com você e de iniciar esse módulo nosso de educação continuada da pediatria. É o primeiro de muitos, a gente espera. Obrigada. Então, pessoal, vamos aproveitar, eu também estou ansiosa. Flávia, está com você aí a bola. Muito, muito, muito obrigada. E vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Eu me chamo Flávia, eu sou infectologista do Hospital Maternidade Guarulhos. Também queria agradecer a Roberta, a Estela pelo convite. Meningite é um tema que ele é muito importante e recorrente na pediatria, porque não é algo que a gente vê todo dia, né? Não, que bom, não é algo tão comum, mas que a gente precisa ter muita atenção, porque é muito grave, né, quando acontece. Então, aí é um tema super importante e a gente sempre está revisando, sempre está relendo, porque às vezes a gente deixa passar algum detalhe, e na meningite é o detalhe que acaba salvando a vida dessa criança, tá bom? Vou começar aqui a apresentação. Então, mais uma vez, né, me chamo Flávia, sou infectologista além do Hospital Maternidade de Guarulhos, da HGRU, sou também do HMCA, do Hospital da Criança e do Adolescente, e também da Promato e do Grupo Santa Joana, então tenho bastante contato com criança. Aqui trouxe para vocês só o índice da aula, né? É uma abordagem bem prática, o objetivo dessa aula, nada muito científico, né? Algo mais para o dia a dia, para a gente conseguir identificar precocemente uma criança com potencial quadro de meningite. Então, a gente vai falar das etiologias da meningite, a avaliação clínica, diagnóstica e laboratorial dessa criança, o tratamento que a gente vai instituir e o segmento dessa criança. Como material de apoio, eu usei o UpToDate, o Guia de Vigilância em Saúde aqui do Brasil, e também o Guia Terapêutico para Uso de Antimicrobianos da Pediatria, disponibilizado pela Apvida Intermédica, que fica no Interact, mas também eu tenho o PDF, posso também encaminhar por WhatsApp para vocês. Então, começando pelas etiologias bacterianas, a gente divide entre neonatos e bebês, né, e crianças maiores. Então, nas crianças menores, o estrepto do grupo B, que né, a gente até faz aí a busca ativa nas mães antes do nascimento, e a Escherichia coli, são as principais bactérias predominantes. E nas crianças maiores e nos bebês, assim como nos adolescentes e adultos, é o Streptococcus pneumoniae o mais presente. Temos também hemófilos influenza e a Neisseria meningitis, que é o meningococo, são os que fazem né, a maior parte aí das meningites das crianças e adolescentes. O mecanismo de colonização ali da meninge, né, a fisiopatogenia da meningite, é a colonização da nasofaringe, principalmente no meningococo, né, ele fica colonizado ali na nossa nasofaringe e pode, por contiguidade, ir para as meninges.
A entrada direta por infecção contígua, principalmente sinusite e mastoidite, sinusite sendo aí o quadro mais comum. Trauma, neurocirurgia, algum defeito congênito, dispositivos médicos, então uma criança que já tenha um shunt aí de líquido, já tenha um implante coclear, e a invasão do sistema nervoso central após alguma bacteremia. Então, né, uma criança que tem endocardite, que tem uma bacteremia, né, sérica, pode também acabar tendo uma meningite secundária, não é tão comum. O mais comum aqui dos quadros é a entrada direta. Então, aquela criança que está com quadro gripal, arrastado, é uma meningite, já vem com uma história prévia de uma IVAS, é aquela criança que a gente acende a luzinha vermelha quando chega no pronto-socorro com os sintomas da meningite. Etiologia viral, são inúmeros, né? Eu trouxe aqui alguns vírus. Esse quadrinho ele é de 2015, então não tem aí o Covid incluso, mas o Covid também é comum. Chama etiologia viral de meningite. Mas o adenovírus é, com certeza, o mais comum aí dentre os virais. Temos também a meningite tuberculosa e temos meningite por fungo, né? Principalmente o criptococo em paciente imunossuprimido, por protozoário, e aí desencadeando principalmente toxoplasma e por eumintos também. Então, a clínica. A clínica, ela é muito variável e na criança ela costuma ser específica. Não tem nenhum sinal que a gente fale na criança que, não, se a criança tem isso, é meningite com certeza. Os sinais e sintomas, eles dependem do tempo de duração da doença e da resposta dessa criança e também da idade. Nos bebês, o mais comum é ter febre ou hipotermia, a letargia, a inapetência, irritabilidade, a fontanela protuberante, vômito, diarreia e convulsão. E nas crianças e adolescentes, aí já é um quadro mais semelhante aos adultos, que é a febre, a cefaleia, a rigidez de nuca, fotofobia, náusea, vômito, confusão, letargia e irritabilidade. Os tais meninos a gente caracteriza como rigidez de nuca, a cefaleia, fotofobia e irritabilidade. Então, esses são sinais que a gente procura quando tem uma criança, né, que a gente vai fazer o exame físico pensando em sinal meningio. E esses sinais, de 60% a 80% das crianças apresentam. Em algum momento do curso hospitalar, mais de 90% apresenta. A rigidez de nuca, ela pode ocorrer mais tardiamente em crianças menores. Então, a gente tem que tomar cuidado. Uma criança pequena que tem outros sintomas, mas não tem rigidez de nuca, também acendeu uma luz em relação à meningite. Os sinais mais comuns, principalmente em crianças, né, um pouco maiores, que a gente faz para procurar os sinais meníngeos, é o de Kernig e Brudzinski. Sendo Kernig, quando você flete o joelho da criança, do paciente 90 graus, e flete o quadril também a 90 graus, quando você tenta esticar essa perna, ou você não consegue, é impedido de esticar, ou a criança se retrai, né? Tem essa retração também de pescoço. E o sinal de Brudzinski é quando você vai fazer o levantamento do pescoço da criança e instantaneamente ela caminha e acaba puxando as pernas dela. Esses são sinais que a gente mais procura, né? Quando é procurar os sinais meníngeos. E quando eles estão presentes, a gente, né, precisa fazer uma investigação de meningite, coletar o líquor, etc. Aqui eu trouxe características do líquor, que às vezes a gente, né, no pronto-socorro acaba vendo um líquor, fica em dúvida do que possa ser. Essa tabela está disponível, né, no Guia Terapêutico da Pediatria. E o que a gente procura no líquor, quando a gente está pensando em meningite bacteriana, é um líquido que tem um aspecto mais turvo, que tem a glicose diminuída, consumida pela bactéria, tem a proteína aumentada, mas não tão aumentada assim. Uma celularidade que costuma ser bem alta, acima de 500 normalmente, com predomínio de neutrófilos, que são os polimorfonucleares, e a cultura acaba sendo positiva em até 48 horas, 70% a 85% dos casos. Mas isso varia quando a criança já estava usando algum antibiótico prévio ou fez uso de antibiótico antes da coleta do líquor. Daí, o que mais a gente tem pronto-socorro, mais que meningite bacteriana, é a viral também. Então, aqui também no quadro a gente vê que na meningite viral é uma cor mais incolor, né? Não é tão leitosa, não um líquor mais límpido. Ele costuma ter a glicemia normal. As proteínas, elas costumam ser aumentadas, mas não tão aumentadas. E a celularidade também, ela não costuma ser maior que 500, costuma ser menor, com predomínio de linfócitos. E as culturas são negativas nesse caso. Aqui a gente tem, né, algumas diferenças da meningite viral e bacteriana nas crianças. Essa tabela é do up-to-date. Então, o que a gente tem na criança com meningite viral, a febre, dor de cabeça, torcicolo, fotofobia é comum, assim como na bacteriana. Mas a má aparência, eles dizem, né, que é traduzido ao pé da letra do inglês, né? Que seria o mal-estado geral da criança. Na meningite viral é mais incomum, é uma criança que ela não está tão abatida assim quanto na bacteriana, que é mais comum. Petequias e púrpura são ausentes na meningite bacteriana e pode estar presente na viral, né, quando tem uma meningococcemia.
Outras manifestações, também como ali a erupção cutânea, arpangina e faringite, são comuns na viral e não são comuns na bacteriana. E os sintomas pós-coleta do líquor na viral costumam melhorar, mas na bacteriana não melhoram, só melhoram mesmo com o uso de antibiótico. E então, os exames complementares que a gente pede para essas crianças com suspeita de meningite. A hemocultura, que pode ser positiva em aproximadamente 60% dos casos, que assim como no líquor, se a criança já estava em uso de antibiótico previamente, ou já recebeu alguma dose no pronto-socorro antes da coleta, pode vir negativa. O hemograma sérico, né, o PCR, os eletrólitos, ureia, creatinina, o tempo de coagulação e a glicose. Isso é muito importante porque a gente precisa comparar essa glicose pareada com a glicose do líquor. Então, a gente pode aferir essa glicemia tanto na hora da coleta do líquor, se for demorar, ou a gente pode solicitar na hora dos exames, né, séricos, se o líquor for feito logo em seguida. Já no líquor, o que a gente precisa ter de exames em mão? A celularidade, que ela já vem com diferencial, né, para a gente ver a porcentagem de neutrófilos e linfócitos. A glicemia desse líquor. A proteína, coloração de Gram. A tinta da China, para pensando mais em fungo. E a cultura aeróbia. E em cada caso, a gente vai avaliar a necessidade de cultura para micobactéria, VAR, o VDRL e a cultura de fungo, principalmente numa criança já imunossuprimida. E a neuroimagem, a gente procura coma, papiledema, déficit neurológico focal, uma criança que já tem uma história de hidrocefalia, que tem trauma, tem neurocirurgia, ou tem uma criança com imunodeficiência. A gente, no particular, costuma sempre fazer a neuroimagem antes da coleta de líquor, né? Ela não é obrigatória, a gente pode coletar diretamente o líquor se a criança não tem nenhum desses quadros, né? Não tem nenhuma imunossupressão ou nenhum déficit neurológico focal, mas acaba que, no particular, a gente acaba solicitando antes. Então, em relação à meningite bacteriana, o que dá o diagnóstico de meningite bacteriana? O isolamento bacteriano, né, na cultura do líquor, o isolamento de bactérias na hemocultura em um paciente que já tenha uma celularidade aumentada no líquor, ou a detecção de um patógeno bacteriano no líquor por método molecular, através de PCR. E se essas culturas do líquor vierem negativas, mas o paciente tiver esse aumento da celularidade, com predomínio de linfócito, de neutrófilo, perdão, tiver uma proteína aumentada e diminuição da glicose no líquor, a gente também considera como meningite bacteriana. E aí, o tratamento de meningite bacteriana, então, né, comumente que a gente já faz, é a ceftriaxona, 100 mg quilo dia endovenosa, não pode ser M, tem que ser endovenosa, dividida em 2 doses. E aí a vancomicina, alguns guidelines já orientam, principalmente os americanos, eles sempre orientam a entrar com a vancomicina junto com a ceftriaxona, mas a gente ainda faz uma avaliação individual. Por quê? O mais comum da meningite é o pneumococo. E a gente está enfrentando na comunidade um grande aumento de resistência à ceftriaxona, né? Pneumococos resistentes. Então, como a maior parte das meningites é para pneumococo, a gente acaba, às vezes, entrando com a vancomicina empiricamente, principalmente em crianças mais graves, crianças que tinham esse quadro de IVAs e foram evoluindo com meningite depois, e tem um quadro bacteriano diagnosticado em líquor. E aí, caso não seja por pneumococo, seja por meningococo, né, meningite meningocócica, por exemplo, a gente tira a vancomicina. Então, não é errado entrar com vancomicina empiricamente também, a gente avalia aí caso a caso. Pacientes que têm alguma imunodeficiência, tem uma neurocirurgia aí prévia, ou algum dispositivo médico, coclear, a gente entra com cefepime e vanco, pensando principalmente numa flora hospitalar, num estafilococcus aureus, em grãos negativos, que é diferente da comunidade, então a gente amplia esse espectro. E a dexametasona adjuvante, que a gente usa muito em adulto, principalmente em meningite por hemófilos e por pneumococo, nós temos pouca evidência de uso em criança, principalmente quando a gente está usando a vancomicina adjuvante. Então, o que a gente tem de orientação? Se é uma criança que entra em um quadro mais grave e ainda tem até 4 horas que ela fez uso do antibiótico, a gente orienta a entrar com a dexametasona adjuvante. Se não, a gente não entra com a dexametasona, né? Já deu um tempo ali, pensou depois, a gente não entra porque tem risco de prolongar a bacteremia dessa criança e a gente não tem muito estudo em relação ao uso da dexametasona adjuvante. A resposta da terapia a gente pega muitas vezes essas crianças com uma febre mais persistente, a gente fica inseguro, será que tá funcionando? Será que a gente tem que trocar um antibiótico? Então, a duração da febre, a gente tem evidência que ela pode durar de 3 a 6 dias após o início da terapia adequada, e em 15% dos pacientes, mais do que 5 dias. Então, a febre isolada não é um motivo para a gente, né, tá ali desesperado, querendo trocar um antibiótico, coletar até um novo líquor. Agora, o líquor de controle, ele é bem indicado quando a criança tem uma resposta clínica ruim.
E o que seria a resposta clínica ruim, né? Não é essa febre. É uma criança que tem uma meningite pneumocócica resistente a cefalosporinas, né? Então ela teve uma cultura que cresceu um pneumococo e ela tá usando só ceftraxona e não tá indo bem, tá em mau estado geral ainda, então a gente adiciona a vancomicina nessa hora e coleta um líquor de controle. Também crianças que têm uma alta carga bacteriana no líquor, então quando faz ali a coloração de Gram, que a gente faz imediatamente após o líquor, não demora para sair, né? Vê que tem camadas de bactérias, né? Muita bactéria no Gram, então a gente acaba fazendo esse líquor de controle nessa criança também. E uma meningite por bacilo Gram negativo. Então, de 2 a 3 dias após o início do tratamento, a gente coleta um novo líquor para documentar que esse líquor está estéril e determinar a partir daí o tempo de tratamento dessa criança. Então, uma criança aí que tem uma meningite por uma Escherichia coli, por exemplo, a gente coleta esse líquor depois de 3 dias e vê se não cresceu novamente a bactéria, para daí a gente ter certeza que esse líquor está estéril. E aí a febre persistente que a gente vai caracterizar como uma febre acima de 6 dias. Já no recém-nascido, a gente entra com cefepime e ampicilina, cefepime com o objetivo de cobrir bactérias gram-negativas e ampicilina com o objetivo de cobrir listeria e streptococcus do grupo B, que são os predominantes em recém-nascidos. A duração do tratamento das crianças é de 14 dias para bactérias gram-positivas e de 21 para bactérias gram-negativas. E uma cultura positiva por mais de 48 horas após o início da terapia é indicação para fazer neuroimagem em qualquer criança, tanto recém-nascido quanto criança maior. Então, se você coleta ali o líquor da criança de controle, e mesmo assim ele está vindo positivo, uma neuroimagem é importante, principalmente para investigar abscesso nessas crianças, tá? É muito comum um pneumococo acabar fazendo um abscesso cerebral, e aí a persistência dessa cultura positiva pode estar vindo aí, né? Que daí é o antibiótico em 2 dias não vai ter conseguido suprimir o tanto de bactéria que tem ali naquele abscesso. Em relação ao tempo de tratamento, Streptococcus pneumoniae, que é o mais comum, é de 10 a 14 dias. O Neisseria meningitis é de 5 a 7 dias, perdão. A Haemophilus influenza é de 7 a 10. Listéria de 21 a 28 dias, um tratamento mais prolongado. E Staphylococcus aureus é pelo menos 2 semanas, e a gente avalia caso a caso o tempo de tratamento. E as bactérias gram-negativas é 3 semanas, ou pelo menos 2 semanas dessa primeira cultura de líquor estéril negativa, né? O que durar mais tempo. Em relação ao tempo de tratamento, a gente tem muita dúvida quando não cresce nada, né? A gente não conseguiu isolar o agente. Quanto tempo que eu dei ceftriaxona? Por quanto tempo eu trato? Na literatura, a gente não tem uma resposta certa para isso. Mas, como a gente sabe, o mais comum nas crianças é o Streptococcus pneumoniae e influenza, e também a meningite por meningococo. Então, a gente acaba deixando 10 dias que engloba esses 3 agentes. Tem risco de falha? É claro que tem, porque se for algum outro, não vai estar sendo feita nessa cobertura completa, mas é extremamente incomum, pelo menos nesses últimos tempos aí, eu só vi um caso em outro hospital, não foi no Maternidade Guarulhos. Então, a gente acaba deixando 10 dias convencionalmente, que é o tempo para cobrir o estreptococo, também a Neisseria e o Haemophilus influenza. Em relação à meningite viral, que é o mais comum que a gente vê na porta, né, quadro de meningite viral. O tratamento é suporte. O isolamento, né, é padrão, não é um isolamento de gotícula, assim como as outras meningites. Até já vou aproveitar e falar que a gente só isola a meningite por meningococo, né, que é a meningococcemia, e a meningite por Haemophilus influenza. As outras não necessitam isolamento, né, de gotícula, que é só a máscara cirúrgica que a gente acaba usando no hospital. Não é isolamento de contato, né, não precisa colocar capote, também não precisa usar máscara de 95. Então, esse é o isolamento para as crianças, que vai durar 24 horas a partir do tratamento adequado. Então, a partir da dose de 100 mg dia de ceftriaxona, a gente vai contar 24 horas, e é o tempo que a gente vai tirar essa criança do isolamento. Se por um acaso, né, a gente sempre surge essas dúvidas. Você, profissional de saúde, que teve contato com essa criança, não sabia que era uma meningite, estava ali na sala com ela, não precisa fazer a quimioprofilaxia, tá? A gente só faz a quimioprofilaxia em profissional de saúde se ele intuba essa criança, faz um procedimento que gere aerossol e ele não estava usando a máscara cirúrgica. O que eu espero que não aconteça em nenhum local, porque a gente já tem que estar usando a máscara cirúrgica mesmo ali no ambiente de atendimento. E se for intubar, aí que é obrigatório o mesmo uso. Então, é só nesse motivo que a gente faz quimioprofilaxia no profissional de saúde. Agora, nos familiares, a gente acaba fazendo mesmo, tá? Né? Quem mora junto, ali, contato íntimo. Agora, voltando para viral. A duração da antibiótico terapia, a gente suspende assim que a gente tem a cultura negativa desse líquor, né? Então, vem o líquor ali
que está completamente, né, com padrão viral, às vezes está até normal esse líquor, já vem com a cultura negativa, a gente tira a ceftriaxona, não precisa ficar com o uso dela. E em relação ao ciclovir empírico, que às vezes a gente acaba tendendo a querer entrar, ele não é indicado em caso de meningite viral, tá bom? A gente usa muito em casos de encefalite aguda, que os sintomas são déficit focal, o estado mental alterado, então uma criança que tem uma alteração de sono vigília, tem alteração comportamental, convulsão ou achado de neuroimagem, é quando a gente pensa em encefalite e a gente entra com a ciclovir, que tem que ser endovenoso também, tem que durar 21 dias. Se a gente tem preocupação com o recém-nascido de infecção por herpes simples, né? Então, uma mãe que ali no intraparto estava com herpes ativa, a gente acaba entrando também em pacientes imunossuprimidos. Então, né, no pronto-socorro, ali na pediatria em geral, a gente não entra com a ciclovir empírico em meningite viral, só em encefalite. E o segmento dessas crianças, né? Se for recém-nascido, tem que fazer a monitoração, do monitoramento da audição, da visão e do desenvolvimento, porque a meningite, ela é um fator de risco para alteração de desenvolvimento dessas crianças. A audição, ela tem que ser avaliada pela resposta auditiva de tronco encefálico dentro de 4 a 6 semanas após o término da terapia de antibiótico. E nas crianças maiores, a avaliação auditiva no momento e logo após a alta hospitalar também, além da triagem do desenvolvimento e avaliação de imunodeficiência. Então, aí, se uma criança tem uma meningite grave, é importante avaliar se ela não tem nenhum tipo de imunodeficiência congênita, porque pode acontecer de ter meningite, mas também pode ser preditivo de algum quadro de imunodeficiência, que essa criança possa desenvolver outros sintomas mais para frente. Então, também é importante fazer esse segmento ambulatorial, né? Não precisa ser intra-hospitalar, mas só a título de conhecimento, que depois que a gente pega uma criança com meningite, a gente precisa ter um cuidado a mais, principalmente com o desenvolvimento dessa criança. Então, as referências que eu usei foi o UpToDate, o guia terapêutico da Previda, e também o guia de vigilância epidemiológica disponibilizado pelo Ministério da Saúde. E era isso que eu tinha para apresentar, deixei, né, uma aula não tão comprida, é mais mesmo uma aula prática, objetiva, porque a gente tem que fazer ali quando a gente está de frente com uma criança no pronto-socorro. E deixo agora o espaço aberto para se quiserem discutir algum caso, tirar dúvida, estou aqui à disposição. Muito obrigada. Carol, acho que você tinha levantado a mão. Arieiro, Carol, você quer perguntar? Adri, pode falar, Adri. Adriana, pode falar. Se quiserem também mandar no chat, estou com ele aberto aqui. Pessoal, agora é hora de tirar dúvidas, tá? Então, podem perguntar, se quiser trazer algum caso para a gente discutir. É uma aula mais prática, voltada mesmo para o atendimento da porta. Então, se você Flávia, eu tenho uma pergunta, tudo bem? É o seguinte, eu peguei uma criança na Santa Casa de Atibaia, que ela já tinha passado 10 dias internada por uma pneumonia, onde ela foi feita a ceftriaxona com oxacilina. Ela teve alta no dia 1º, e eu estava no plantão na segunda-feira agora, no dia 2. E ela voltou na madrugada que eu estava, super irritada, ela não tinha nenhum sinal, como você falou aí, ela não tinha rigidez, né? Ela não tinha, além da irritação, nada. E eu fiquei muito na dúvida, sabe? Eu pedi os básicos, então eu pedi PCR, pedi hemograma, né? Para tentar ver o que era, para ver qual a alternativa. E o hemograma dela veio 30 mil de leucócito. O segmentado, o neutrófilo, praticamente igual ao leucócito, né? E eu pedi lá, pedi para colherem o líquor, né? E passei para o colega da manhã, que ele ia continuar o plantão. E ele me disse bem assim: já que não tem, que você não viu no exame físico nada que indicasse meningite, então por que colher o líquor? Então, eu acho que muitas vezes é esse bloqueio de achar que precisa ter um exame físico compatível com a meningite. E a gente está vendo aí casos assim que não tem nada a ver
e que aparece. Exatamente. A gente teve numa das unidades, Flávia, um caso que a criança chegou, não me recordo a idade, mas era uma criança pequenininha, chegou com sintomas mais gastrointestinais, nada demais, nada, nenhum quadro exuberante, foi tratada com sintomáticos e alta, poucas horas depois já voltou séptico, e aí foi transferido da unidade. Lá, pós-morte, coletaram líquor, porque o licorista não chegou a tempo, e veio como meningite. E era um quadro, assim, que você lendo a descrição, você nunca pensaria. Parecia mesmo gastrointestinal. Assim, a meningite, ela acaba sendo mais delicada, porque justamente não é todo mundo que vai apresentar os sintomas clássicos. Só que eu acho que também, às vezes, do colega até, né, que perguntou do porquê coletar o líquor, acho que cabe avaliar essa criança pensando. É uma criança que está irritada, não sei se ela tinha fotofobia ou não, né, mas tinha uma irritabilidade que não era justificável. Você procura outros focos, não encontra outros focos. Uma criança recentemente internada, que já fez uso de antibiótico recente, para uma pneumonia, né, um quadro de via aérea, que pode ser um fator de meningite. Então, você avaliando esse quadro no geral, por que essa criança estaria irritada, somente irritada, né? Então, o comportamento da criança ele é muito relevante. Nesse caso, até se você fizer o teste de ver fotofobia, às vezes a criança não tem o sinal de Kern-Brudzinski, mas tem a fotofobia, tem essa alteração do comportamento. Acho que super valeria a pena, e eu também orientaria a coletar o líquor. E em relação à criança menor com quadro gastrointestinal, quando uma criança, um recém-nascido, a gente sempre coleta o líquor, até se é um quadro que não parece ser meningite, porque tem esse risco de translocação, de ser qualquer outra infecção e acabar indo para o sistema nervoso central. Então, até né, no protocolo de sepse neonatal precoce e tardia, quando o bebê é pequeno, a gente invariavelmente coleta o líquor. Mas assim, a gente nunca vai acertar 100%. Infelizmente, ainda mais em criança, que às vezes pode demorar para desenvolver os sintomas, ou que pode ser sintomas muito inespecíficos, vai acabar escapando uma ou outra. O que a gente tenta é treinar o nosso assassino clínico para ver essa criança, né, ver o estado geral dela, fazer esse exame físico completo e tentar ver se tem alguma indicação de coleta de líquor, não. Mas agora, deixar passar uma ou outra vai acontecer, porque não é um quadro característico, né? E é um quadro muito grave, é muito fulminante. É uma criança que, exatamente, chega de manhã bem, tem alta e volta no fim da tarde em óbito. Então, a gente tenta nos armar, né, do que é de conhecimento para tentar investigar esse quadro, mas nem sempre vai ser possível o acerto. Flávia, esse caso que a Estela está falando é uma criança de 5 anos, uma criança dentro do espectro. Isso acho que traz uma atenção para todo mundo. Uma criança que entrou na unidade com o quadro, a queixa da mãe. Meu filho desmaiou e teve 2 episódios de vômito. A colega entrou como um caso de gastroenterite, passou sintomática, essa criança foi liberada. E ela retorna estou até com o caso dela aqui aberto, com 3 dias depois, e a mãe falando que a criança tinha convulsionado em casa, era um pós-comercial, e a criança estava com quadro respiratório, chegou saturando 89, prostrada, com tosse, desconforto respiratório. Essa criança deveria ter sido abordada uma suspeita de meningite, isso que eu quero trazer para vocês, porque ela tinha, essa criança, ela teve um quadro 3 dias atrás e ela retornou. Quando essa criança volta, essas recorrências, ela precisa chamar a atenção. O que será que eu estou perdendo nessa criança? A criança do espectro é uma criança mais agitada, mais difícil contenção, então você não vai conseguir fazer todos esses exames físicos que talvez nós conseguiríamos fazer numa outra criança neuroatípica, então isso precisa ser levado em consideração. Sim, com certeza. Ainda mais quando tem um quadro respiratório e é um quadro que a criança já chega grave, sempre pensar em meningite, porque é a maneira mais comum. É a forma mais comum de ter uma infecção contígua. Então, uma criança que está com essa irritabilidade e tem um quadro respiratório, sempre é melhor pecar pelo excesso coletar o líquor, e às vezes até viral, a meningite nem bacteriana. E ela pode ter esse quadro, né? A gente consegue fazer o diagnóstico e consegue dar o melhor suporte para ela, se for viral ou se for bacteriana, entrar a tempo com antibiótico terapia e acabar salvando a vida dessa criança. A Adriana perguntou aqui no chat em relação à dexametasona se entra ou não. Então, a gente não consigo bater o martelo porque a gente não tem muita evidência. Na semana passada, teve o Congresso de Infectologia Paulista e teve até uma aula em relação a isso. E até né, as discussões de especialista bateu o martelo que entra sim, só que tem que entrar na hora certa. Tem que entrar
antes de entrar um antibiótico, principalmente a vancomicina, e entrar numa criança que está um quadro mais grave. Se deixar passar, se depois de 2 doses de antibiótico pensar, aí não entra mais, porque tem o risco de prolongar a bacteremia dessa criança. E tem que ser num quadro que a gente suspeita que seja uma meningite por pneumococo hemófilos. Então, essa criança que não é imunodeprimida, que está com quadro respiratório e que evoluiu com a meningite. Aí sim é hora de entrar com a dexametasona, sim. Se for, num caso, uma criança com petequia, que a gente está pensando em meningococcemia, aí não tem indicação. Só mesmo se for num quadro de hemófilos e de streptococo. Alguém tem mais um caso? Pessoal aí da Reta, da Maris, tem alguma coisa para perguntar? Jorge? Boa noite. Não estou ouvindo aqui. Sobre esclarecedor. Que bom, fico feliz. O que eu tentei trazer era uma aula não muito longa, para também não ser cansativa, mas objetiva do que a gente precisa procurar nas crianças quando a gente vai atender, Porque às vezes chega na porta, tem exatamente como falou, Tem 40 atendimentos aí no dia. Aí, a maioria é IVAS, mas aí você vê aquela IVAS que a criança já tá letárgica, ou tá irritada, ou ali tem uma cefaleia que chama mais atenção, é aí que tem que acender a luz para pensar em meningite nessa criança, fazer aquele exame físico bem completinho, avaliar principalmente fotofobia, que às vezes a gente esquece de avaliar, Não tá ali com a lanterninha, acaba esquecendo. E às vezes antes do sinal meníngeo, da rigidez de nuca, enfim, do Kernig-Brudzinski, a fotofobia tá ali presente. Então, fazer esse exame físico bem completinho na criança, documentar bem, porque às vezes também pode acontecer. Se é uma criança só com IVAS, você fazer o exame físico completo, ela não tem nada, você dá alta e ela voltar no outro dia com meningite, porque no outro dia que ela desenvolveu meningite, não foi no dia que você atendeu. Mas se não tiver documentado, bem descrito, bem avaliado o exame físico, você não vai conseguir se proteger, E, enfim, nossa proteção é o prontuário. E até mesmo para fazer um diagnóstico precoce, se eventualmente a criança naquele momento já tinha algum sinal de meningite. E aí, pode falar, Adriana, perdão. Oi, Flávia, tá ouvindo agora? Pô. Então tá, porque aquela hora eu não estava conseguindo falar. Então, a minha dúvida, eu não entendi o isolamento. Você pode explicar de novo? O isolamento, quando você detecta que tem a meningite, se for você pensar em pneumo 24 horas, como é que é? Eu não entendi. Vou voltar lá no slide, só para ficar mais fácil. Deixa eu por aqui. Que, na verdade, eu não deixei um slide com isolamentos escritos. Mas eu tenho aqui, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. As precauções e isolamentos do hospital, e daí fica mais fácil. E eu também posso mandar tudo por WhatsApp para vocês, viu, gente? Tanto precaução e isolamento, quanto essa aula, o guia terapêutico, eu já tinha encaminhado para a Adriana, mas eu posso encaminhar. Tem duas situações, Adriana? Uma situação, por exemplo, Guarulhos, que a gente tem uma reta nessa criança que vai sendo transferida, essa criança vai subir para internação, mas tem a criança da porta nossa, nos centros clínicos, que é Itaquera, é o ASA. Nessas crianças dos centros clínicos, na hipótese diagnóstica, a gente já deixa essa criança no isolamento, porque a gente não vai conseguir a resposta desse líquor na unidade, Flávia? E daí, essas outras unidades, a gente tem internação, aí sim, a gente segue essas orientações. Mas Itaquera e o ASA, tem hipótese diagnóstica, a criança você está suspeitando de meningite, você deixa ela no... Mas na internação também, Quando tem essa suspeita, Até coletar o líquor, você vê, pelo menos, o líquor, se ele é para dom viral ou bacteriano, a gente sempre isola essa criança. Sempre isola. E entra com antibiótico terapia, Uma criança tem suspeita de meningite, você entrar com antibiótico terapia e vai isolar. E aí ela faz a coleta do líquor. O ideal, na verdade, seria, na suspeita da meningite, coletar o líquor e depois entrar com antibiótico terapia. Mas, como a gente sabe, em serviço particular tem o licorista, do CN, que vai lá e ele demora algumas horas. Então, a gente faz o caminho reverso. A gente entra com antibiótico terapia e aí depois, aguarda esse líquor. Nessa criança, na suspeita, já vai ficar em isolamento de gotícula. Isolamento de gotícula é a máscara cirúrgica. Só. Não precisa de capote, não precisa de luva, não precisa de máscara aerossol. Só a máscara cirúrgica que a gente já usa comumente. Se for meningite por hemófilos em adulto, que daí não é o caso de vocês, não precisa. Mas, se for em crianças com hemófilos e influenza, depois que saiu a cultura, é a terapêutica eficaz por mais de 24 horas. Então, você pega a ceftriaxona 100mg dia, que foi feita ali na criança. Passou 24 horas da primeira dose, ela pode ser de isolamento. Fica em isolamento padrão. Assim como na meningocócica.
Você faz, né, essa ceftriaxona adequadamente, faz as 24 horas adequada, terapêutica adequada, e depois tira do isolamento. O que acontece muitas vezes, que eu sempre oriento, se por acaso é de 12 em 12 a dose, né, vai acabar dando 50 miligramas por dose, perdeu a dose, atrasou a dose, recebeu depois de 16 horas, teve qualquer problema, vai prolongar mais 24 horas. Não vai tirar do isolamento. Então tem que ter a terapêutica eficaz por 24 horas para poder estar tirando essa criança do isolamento. Então, se por algum motivo, ou na primeira dose, não foi 100 miligramas, foi 50, né? Recebeu 25 miligramas. Teve qualquer tipo de problema, prolonga mais esse isolamento, né? A gente não corre esse risco. E isolamento ele só vai ser mantido se for um quadro de meningite meningocócica ou por hemófilos. Então, se pegou, coletou o líquor e viu que é por pneumococo, já pode tirar, não precisa esperar as 24 horas. Ou coletou o líquor, viu que tá normal o líquor, ou é um padrão viral, tem, sei lá, 10 células, glicemia normal, tudo normal, pode estar tirando essa criança também. Tá bom. Tá joia? Pergunta. Tá joia, Flávia, obrigada. Imagina, Então, são tratamentos familiares. esse guia que a Flávia está falando, eu deixei uma cópia lá no Conforto da Reta, tá? O pessoal de Guarulhos, da unidade de Itaquerauasa, depois você vai enviar por aqui, né, Flávia? A gente replica para as outras unidades. Perfeito. Tem uma pergunta da Maria José. Qual era o tratamento para os familiares com contato direto? Então, para os familiares que têm contato direto, e também a gente avalia, na verdade, não tanto a gente, é mais a vigilância epidemiológica do município. Mas é sempre bom a gente saber, principalmente para a mãe que está ali, né, que a gente já consegue auxiliar e ajudar. A gente trata contato íntimo dessa criança, e contato íntimo a gente se diz quem mora junto, quem está ali junto. Então, por exemplo, é a avó que só veio trazer a criança para o hospital, não entra com contato íntimo. É quem está ali junto com a criança. A gente trata essas pessoas, a gente chama que é crimoprofilaxia. Então, a gente está prevenindo dela desenvolver meningite. Isso é em casos de meningite por meningococo, principalmente, que a gente faz, mas por hemófilos também. E quando a gente vai tratar essa família, é para a gente descolonizar a nasofaringe, que foi o que eu falei no começo da aula, que a gente tem o meningococo da gente, colonizado. E a gente pode ou não desenvolver doença no futuro. Mas quando você tem contato íntimo com uma criança que teve esse meningococo, provavelmente você está colonizado. E então você está exposto ao risco de desenvolver no futuro uma meningite. E a gente trata essa quimioprofilaxia dependendo da idade dessa criança, né, ou do adulto. Se tiver mais de 18 anos, a gente consegue deixar cipro, tá? É dose única, um comprimido de cipro, pronto. Se a criança é menor, a gente deixa ceftriaxona, também dose única intramuscular. Se não me engano, se é menor que 12 anos, é 125 miligramas, e se é maior que 12 anos, 250 miligramas. Então, ou é, né, um quarto da ampola, ou um oitavo da ampola, uma dose só intramuscular. Então, ali, quando tá com o acompanhante, a gente já prescreve. Eu também posso estar encaminhando para vocês esse material, que é do Estado de São Paulo, da Vigilância do Estado de São Paulo. Ele é bem simples, bem conciso, tem tabelado quem que pode usar ou não. Também tem a rifampicina como opção, mas ela não é muito disponível, é mais disponível para quadro de tuberculose, né, não é tão simples. Então, acaba ficando ceftriaxona para criança, e em adultos maiores de 18 anos, o ciprofloxacino. Jorge, Isso. falar a sua dúvida? O Jorge levantou aqui a mão, colocou aqui no chat, mas se puder falar, Jorge. Aqui no chat eu vou ler então, que ele colocou se uma criança com sinal e sintoma de meningite, se às 6 horas ela apresentou um exame citobioquímico de líquor normal e bacterioscópico negativo, se pode ser excluído o diagnóstico de meningite bacteriana. A gente nunca acerta 100%, mas em casos assim, normalmente sim. A gente pode considerar que seja uma meningite viral, né? Porque é comum nesses casos também. O viral pode alterar um pouco, mas às vezes pode nem alterar esse líquor. Então a gente pode avaliar todo o sintoma da criança. Se ela teve sintoma de meningite que foi cefaleia e febre, às vezes ela pode ter algum outro sinal localizatório, né, em outro lugar do corpo. Porque se ela tem uma pneumonia, ela pode ter uma cefaleia e febre. Até se ela tem dengue, ela pode ter cefaleia e febre. Depende muito do que for esse sinal meníngeo. Agora, se ela tem uma rigidez de nuca importante, tem sinal de irritação meningia franco, acho que valeria a pena, caso não tenha, fazer uma tomografia de crânio, para a gente investigar esse quadro, e deixar essa criança em observação mais umas 24 horas, pelo menos, para ver se ela vai melhorar, né? Porque a meningite por vírus pós-punção, ela costuma melhorar. Então, deixa essa criança ali hidratando, com sintomático, e vai observando. Se ela deteriorar, aí acho que é prudente a gente coletar um novo líquor, mas é bem comum.
Normalmente, quando a criança ela tem sintoma, é porque ela já está com uma celularidade do líquor bem aumentada, está com a meningite importante, porque para inflamar a meninge, a bactéria já está ali presente no líquor há muito tempo. Então, dificilmente vai ser normal esse líquor. E também a gente pode pensar que daí não seria só celularidade, mas pensando em uma criança com imunodeficiência, avaliar alguma infecção fúngica, às vezes, né, que vai vir de outros exames positivos, né, mas pensando em criptococo, às vezes vem normal, né, celularidade, a glicose, mas daí vem tinto da China positiva, né, então uma infecção fúngica, mas aí é bem pouco usual, né. É bom a gente ter isso na memória em algum lugar no fundo, mas não precisa estar refrescado na cabeça, porque realmente é mais incomum. Obrigado, Flávio. Imagina. Tem outra aqui, Flávio. O tratamento para os contactantes deve ser feito só depois de fechar o resultado com o líquor ou já na suspeita clínica? O ideal, na verdade, é pelo menos com a celularidade do líquor, a glicose, né? Com aquele líquor que tem cara de bacteriano. Como esse contato essa quimioprofilaxia para os contactantes, ela não é uma emergência, porque, né, é uma colonização de nasofaringe. Pode ser que ele desenvolva meningite no futuro. Não é que ele vai ter meningite naquele momento se ele não tomar o medicamento. Então, não precisa ter pressa. É claro, se chegar ali um líquor, uma criança cheia de petequia, com 1000 células, 5 de glicose, aí a gente vai tratar mesmo se não vier ainda a cultura, né, do que seja esse líquor, né? Se não vier meningococo, a gente já entra com a profilaxia. Mas não precisa ter essa emergência, porque às vezes você vai e coleta o líquor, é uma meningite viral. E aí, né, acabou que não adiantou muita coisa ter feito ali a quimioprofilaxia. Ela não é algo que tem que ser feito imediatamente. A gente pode pelo menos esperar uma parcial do líquor, uma celularidade, alguma característica dele nesse quesito, proteína, etc. Alguém mais, pessoal, alguma dúvida? As aulas ficam gravadas, sim. Mais alguém, pessoal? Vamos encerrar, então. Não, peraí, deixa eu só falar mais uma coisinha, Roberta. Nós tivemos um caso esse mês lá em Guarulhos, um bebê. Ele tinha, acho que não tinha um mês, ou se tinha um mês, era um pouquinho mais de um mês. A mãe estava indo lá por um quadro de tosse, coriza, mas não era uma bronquiolite, porque ele não tinha desconforto respiratório nem nada, mas aparentemente parecia uma IVAS, tá? E essa mãe foi lá por 2 vezes, e na terceira vez que ela foi lá, foi coletado exames, e assim, esse bebê faleceu em 24 horas. Entrou depois de. Ele passou a noite no pronto-socorro e foi solicitado os exames. De madrugada voltou, abriu o protocolo de sepse, ele foi para a UTI, ficou algumas horas, entubou, ele veio a óbito. Assim, foi uma fatalidade, lógico, não tinha como prever. Mas assim, eu penso que, não sei se a Flávia vai concordar comigo, mas eu acho que em RN ficou subfebril, a gente colhe tudo. Mesmo, porque assim, ele tinha uma história de estar subfebril naquele dia, e então sempre ficar de olho em RN, porque se ficou subfebril, não sei, eu acho que tem que pecar por excesso com RN. O que você acha, Flávia? Com um RN, assim, uma criança até 2 meses, até 3 meses, ela tem esse fator de risco de ter uma meningite associada mesmo ali ao intraparto, né, à sepse, né, que a gente define neonatal, mesmo que seja um pouco mais velha essa criança. E faz parte do protocolo coletar o líquor, porque normalmente é isso mesmo que acontece. A criança, ela faz uma febre, faz sintomas específicos, e acaba que, muitas vezes, até na UTI, né, a gente coleta o líquor e vem meningite. E às vezes não é nem o foco inicial era pulmonar, era abdominal, era outro foco, não era a meningite. Mas ela tem, quando tem bacteremia sérica, um risco muito maior de desenvolver meningite. Então, em criança, né, recém-nascida, eu acho prudente pecar pelo excesso mesmo, fazer como se fosse um protocolo de sepsis neonatal e coletar o líquor nessas crianças, sim. E outra coisa que chama atenção nesse caso também é aquela criança reconsultadora. Então, ali, uma criança que tá com quadro de IVAS e tá, né, letárgica, vem um dia, vem no segundo dia, acende uma luzinha. Não é comum, né, ter um bebê ali que esteja letárgico, às vezes também avaliar a fontanela desse bebê. Tem que ter mais esse cuidado com o reconsultador, porque a meningite, ela, não que ela desde o começo tinha meningite, às vezes ela não tinha, mas é um quadro que, né, potencialmente pode evoluir para meningite. Então, a partir do momento que ela tá voltando de novo no pronto-socorro, é uma criança menor, aí o líquor eu acho que é mandante mesmo, tem que se coletar.
Pronto, pessoal. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Flávia, eu só queria agradecer. A aula foi perfeita. Para você ter ideia, assim, eu sou clínica, meu marido é cirurgião, eu estava assistindo a aula, ele passou por perto, voltou, se interessou, ficou até o final da aula, até acabar as explicações, e quando você acabou agora, ele falou assim, nossa, ela é muito boa, né? Ah, muito obrigada. Então, parabéns, obrigada de coração. Obrigada a vocês. Sempre que precisar, a gente está aqui à disposição. Não estou todo dia no hospital, mas ali na CCH a gente se ajuda, dá um jeito, se manda mensagem, tiver um caso mais grave. Eu sempre enfatizo esse guia terapêutico, vou mandar, posso mandar por e-mail? Não sei se você acha mais fácil eu mandar. Eu tenho o PDF dele, ele tem no Interact, mas às vezes é mais difícil de acessar, então, né, se quiser um PDF ali pelo celular para ficar mais fácil. Ele ficou super legal. Foi desenvolvido pelo corporativo da infectologia. Então, sempre que tiver alguma dúvida, alguma questão, ele também tem descrição clínica dos casos, tem fluxograma com que entrar de antibiótico, o que pensar. Então, na dúvida ali, pode checar que está bem completinho. E se a dúvida não tiver ali, pode mencionar que a gente está aqui à disposição. Maria José, você fez, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, pode mandar para a doutora Adriana também, pode mandar para mim, a gente vai se ajudando. Flávia, muito obrigada. A Flávia vai estar conosco no dia 18 de novo, numa aula de antimicrobianos, vai ser uma aula muito importante. Quero agradecer você imensamente mais uma vez, foi uma aula excelente. E a gente pediu que fosse uma aula bem prática e foi perfeito, como a Estela falou. É o propósito que a gente tenha aí uma equipe referência de pediatria. Esse é o nosso grande objetivo, melhorar esse atendimento dessa criança, que é o serzinho mais importante da vida de alguém. E a gente sempre precisa se perguntar o que mais eu poderia fazer por esse paciente. Muito, muito obrigada, pessoal. Obrigada, muito obrigada, Flávia. Obrigada. Boa noite a todos. Eu vou mandar daí por e-mail para vocês todos os documentos. Boa noite. Boa noite, gente.